Naamã, uma nova história. Oh, bênção! Queridos, sempre que nós ouvimos a palavra Naamã, lembramos daquele que desceu às águas do Jordão e ali deu 7 mergulhos e saiu curado, não é verdade? Sempre lembramos dessa verdade, lembramos dessa passagem. No entanto, quando nós observamos um pouco mais a palavra, nós vamos ver, irmãos, que foi necessário que ele abrisse mão de determinadas situações, que ele desse um passo de fé, que ele cresce naquilo que Deus pode fazer na vida daqueles que estão necessitados de um milagre. O Senhor pode fazer todas as coisas, basta que nós possamos olhar para Ele, confiarmos nele, esperarmos nele, porque Ele virá, moverá de uma forma poderosa na nossa existência. Quando nós observamos a palavra, vemos que Naamã era um homem bem-sucedido naquilo que fazia. Diz a palavra que ele era um comandante do exército da Síria. Consequentemente, era próximo do rei da Síria, tinha contato direto com o rei, era ainda, amados, conforme a palavra, alguém amado pelos seus comandados. Aqueles que eram seus comandados gostavam dele ou chamavam de pai. Era uma pessoa especial. Ainda, irmãos, a sua esposa tinha grande amor para com ele. Oh, glórias! E era um homem quase feliz. O grande problema de Naamã era que ele era quase feliz. A felicidade não estava no seu coração por completo, já vista que o seu corpo era dominado por uma doença, por uma enfermidade. A Bíblia diz que ele era leproso. E tanto nos dias atuais quanto naqueles tempos, a lepra era um mal terrível, que espantava as pessoas, que limitava o contato das pessoas. Era preciso que ele estivesse separado, que estivesse sempre andando um tanto quanto isolado. Eis aí o porquê ele era quase feliz. Era um homem realizado, bem-sucedido. Era alguém que tinha posses, mas faltava ali a felicidade completa, que era uma saúde perfeita. Amém? Muitas vezes nós estamos seguindo passos semelhantes ao de Naamã. Quem sabe você é uma pessoa que tem todos esses atributos, é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tem acesso a pessoas, aqueles que são influentes, ainda amados pelos seus próximos familiares. Quem sabe o seu cônjuge tem grande alegria na tua vida, mas falta-lhe algo. E esse algo em nossos dias é o pecado que tem dominado a vida das pessoas. E quando o pecado adentra o coração, é uma lepra que isola o homem de Deus, que afasta o homem completamente do Senhor. E é impossível que a sua alegria seja completa. Sempre há aquela sensação que está faltando alguma coisa na sua existência. E de fato está faltando é a presença do amado Jesus. Amém? Nós vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o 16. Uma leitura relativamente extensa, porém, com certeza os irmãos hão de situar-se com relação a Naamã e do grande milagre pelo qual ele passou. Diz a palavra: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Para ele, herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos, aproximadamente 400 quilos de prata, 6.000 ciclos de ouro, mais ou menos 80 quilos, e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra?
Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara a sua veste, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou uma mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que sairia até comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque estamos reunidos mais uma vez neste lugar para ouvirmos o teu falar, ouvirmos a tua voz. Fala conosco, Senhor. Ensina-nos como melhor te servir. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amados, Naamã, uma nova história. Quem de nós não precisa de uma nova história? Não é verdade? Por melhor que seja a nossa vida, por melhor que seja, nós almejamos por algo novo, queremos uma história diferente, queremos uma história marcada, recheada de vitórias. Não é dessa forma? Quando nós olhamos para Naamã, irmãos, vemos que era um homem assim, recheado de vitórias, um herói de guerra, alguém quisto pelo seu rei, quisto pelo seu povo, alguém que tinha tudo sobre a face da terra, tinha muito ouro, muita prata, tinha tudo aquilo que nós almejamos, que o homem almeja sobre a face da terra. No entanto, amados, faltava-lhe algo, faltava-lhe a saúde. A Bíblia diz que ele era marcado pela lepra, a lepra dominava, tomava o seu corpo, a lepra roubava-lhe a paz, roubava-lhe a comunhão social, era impossível que ele estivesse junto com aqueles que eram queridos. Geralmente o leproso andava separado, haja vista que era uma doença, uma enfermidade extremamente contagiosa naquela época. Não tinha remédio, o leproso morria leproso. Assim era a verdade. E quando nós observamos a palavra, diz que ele era um homem preparado, um homem valente, um homem que passou por dificuldades na sua existência, que tinha tudo a seu dispor, quase tudo a seu dispor. Quantas vezes nós estamos da mesma forma, não é verdade? Nós temos tudo que esse mundo pode oferecer. Nós temos, quem sabe nós temos o necessário para uma vida feliz, para uma vida alegre. Mas se nós não observarmos, amados, vamos ver que a lepra adentra o coração. E a lepra com certeza é a marca do pecado. E nós, como pessoas que amam o Senhor, que desejam viver aquilo que Deus quer, necessário é que estejamos lavados, purificados, totalmente restabelecidos, para que a graça do Senhor seja uma verdade constante na nossa existência. Irmãos, nós não podemos nos deixar dominar pelo pecado. Nós precisamos vigiar, estarmos atentos, para que quando o pecado acercasse, quando o pecado aproximasse, desviarmos dele e fazermos aquilo que o Senhor quer continuamente na nossa existência. Oh, amados,
nós temos que deixar Jesus dominar a nossa vida. Nós temos que deixar Cristo entrar no nosso coração e dominar completamente a nossa existência. O ganhar este mundo não traz a felicidade que muitos desejam, não traz a alegria que muitos desejam, e isso nós temos constatado no dia a dia. Mas a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria é aquela que o Espírito Santo de Deus introduz no nosso coração. É a presença do Senhor na nossa vida, é a presença do Todo-Poderoso no nosso viver. Irmãos, se há um alvo na nossa vida, que seja servir a Cristo acima de todas as coisas. Mas nessa história de Naamã, algumas lições nós tiramos para nós, lições especiais, lições maravilhosas. Uma delas, não adianta ganhar o mundo se você tem o pecado dominando a tua vida. Não adianta ganhar o mundo se a lepra está no seu corpo. Nós temos que vigiar e estarmos atentos à vontade do Senhor. A outra lição está no versículos 2 e 3. Ouça com atenção. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Você já imaginou, amados, se você, no momento certo, abrisse a sua boca e falasse de Deus para as pessoas? Quão grande seria o milagre na vida daqueles que te ouviriam? Assim foi na casa de Naamã. A Bíblia diz que ali estava uma mulher, uma menina, que havia sido levada como escrava. Eles haviam lutado em Israel e levaram para a Síria uma menina, e esta servia a família de Naamã. E quando ela viu o sofrimento daquele homem, ela disse para sua senhora: olha, lá na minha terra há um homem de Deus. Se Naamã fosse ao encontro dele, certamente o milagre aconteceria. Queridos, essa é a lição que nós tiramos nesses versículos. Nós não podemos nos calar, mas temos que falar da glória do Senhor. Temos que testemunhar daquilo que Deus faz, daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, daquilo que Deus está pronto para fazer. E esta mulher falou à esposa de Naamã. E Naamã ouviu esta conversa e se interessou, ficou feliz. Há alguém que pode mudar a minha vida, alguém que pode mudar a minha existência. Nós precisamos ter convicção de Deus na nossa vida. É preciso que sejamos convictos. Essa escrava, irmãos, ela tinha convicção que o profeta Eliseu, poderia mudar a sorte completa de Naamã. E ela falou à sua patroa, falou à sua senhora: abra a tua boca, testemunhe de Deus para o teu próximo. Fale do Senhor para os teus queridos, fale do Senhor para os teus familiares. Não te cales, não tenha vergonha de Deus, não tenha vergonha do Senhor, mas fale a todo tempo do amor do Senhor para com a nossa vida. Era uma escrava, irmãos, era uma escrava. Estava numa terra estranha. Ela tinha tudo para amaldiçoar o profeta que estava lá em Israel. Ela tinha todos os motivos. Tirada da sua família, levada para uma terra distante, ali servindo como escrava. Qual a esperança? Qual o horizonte que essa mulher tinha na sua vida? Nenhum. Escrava, simplesmente escrava. Mas ela sabia que o Deus de Israel tinha domínio sobre todas as coisas. E o que importa, nos amados, é estarmos sob o domínio do Senhor, sob o domínio do Deus de Israel. É trilharmos o nosso caminho na direção que Ele nos dá. É fazermos aquilo que Ele quer. É deixar-nos guiar pelo Espírito de Deus, mesmo que as situações não sejam propícias. Mesmo que tudo mostre que o caminho não está legal, que está difícil, que não há muitos horizontes para a gente, mas confie no Senhor, porque Deus não desampara aqueles que são fiéis. Quando nós somos fiéis, irmãos, o Senhor vem, Ele nos ampara, Ele nos guarda, Ele nos protege e Ele nos usa como instrumento para que a sua palavra seja glorificada, para que a sua palavra seja marcante na vida daqueles que nos ouvem. E Naamã ouviu essa história
E eis ali a direção que o Senhor dava àquele homem. Veja como são as coisas. Muitas vezes você quer ouvir de Deus, não é verdade? Você quer ouvir uma direção de Deus para a tua vida e você corre atrás de muitas pessoas, buscas em muitas fontes, quando na verdade é na simplicidade que o Senhor fala. Com Naamã foi na simplicidade, foi na humildade que ele recebeu a direção de Deus, que ele foi orientado a buscar lá em Israel, a terra na qual ele havia saído vitorioso. Mas lá estava a cura. Ele foi a Israel, amados. Esta foi a direção que Deus deu àquele homem. Queridos, quantas vezes nós precisamos parar a nossa vida? Eu tenho que parar. Muitas vezes você precisa parar a tua vida. Quantos anos você está sobre a face da terra? Quantos anos? O Gabriel com seus 13 anos, bigode nascendo, a voz engrossando sobre a face da terra. O nosso irmão Cosme com quase 70 anos. Oh, glórias! Louvado seja o Senhor. Quase 70 anos sobre a face da terra. E assim vai a nossa caminhada, irmãos. Só que eu não posso me contentar apenas pelo fato de estar vivo, mas eu tenho que fazer algo para aquele que me dá a vida. A vida que eu tenho, a vida que nós temos, a vida que Naamã tinha, foi um presente, foi uma graça de Deus e ele precisava usá-la para honrar, para glorificar. Eu tenho que usar a minha vida para honrar, para glorificar. Eu tenho que me deixar guiar pelo Espírito de Deus. Eu não posso desperdiçar os meus dias sobre a face da terra de forma alguma, mas é procurando fazer a vontade do Senhor, deixando-me guiar pelo Espírito Santo do Eterno. Oh, glórias! Só dessa forma é possível uma nova história. Muitos daqui, amados, vão partir. Talvez não vão demorar muito tempo. Outros vão demorar um pouco mais. Mas o que é que você há de levar para o Senhor? O que é que você está levando no teu coração para Deus? Diz a Bíblia que todos nós vamos passar pelo julgamento. Naamã com certeza já foi há muitos milhares de anos atrás, já passou por esse julgamento. Essa menina usada por Deus para falar a Naamã já passou pelo julgamento. Nós vamos passar pelo julgamento. O que é que nós temos para apresentar ao Todo-Poderoso? O que é que nós temos? Para que viver 70 anos, 80, 90, 100? Se nós vamos chegar diante do Senhor com as mãos vazias, sem uma verdadeira comunhão com Ele, leprosos, marcados pelo pecado, a pele enrugada pelo pecado, a pele ferida pelo pecado, eis aí a lepra. A Bíblia diz, amados, que toda sorte de pecado separa o homem de Deus. E é preciso que haja uma nova história, um recomeço, uma transformação. E foi assim que aconteceu com Naamã. E quando ele ficou sabendo que lá em Israel havia um profeta, ele foi até o rei, queridos. Ele foi até o rei. Versículo 5. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele foi até o rei, buscou autorização. Ele não se deteve, não deixou as dificuldades. Ele colocou sobre os animais o melhor que ele tinha, porque ele entendeu que a sua saúde valia mais do que tudo. Diz a palavra que ele levou aproximadamente 400 quilos de prata, mais ou menos 80 quilos de ouro, e vestes finas para o profeta. E no versículo 10 está escrito: então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Eis aí, irmãos, a nova história que se iniciava na vida de Naamã. Mas o interessante, queridos, é que nós não nos contentamos com o pouco. Naamã não se contentava com o pouco, eis aí porque ele levava uma grande fortuna. Levava o melhor que ele tinha, porque ele entendia que para conseguir de Deus alguma coisa, para conseguir o milagre, era preciso pagar. Era preciso pagar. Mas quando ele chegou diante do profeta,
ele teve uma grande decepção. E muitas vezes é uma decepção que nos acompanha no nosso dia a dia. Porque o profeta apenas mandou um servo, vai e fala com Naamã, que ele entre no Rio Jordão, dê 7 mergulhos e vá para sua casa. Irmãos, é decepcionante. Era um comandante, era uma pessoa importante, era uma pessoa que tinha toda uma reputação na Síria, que tinha contato com o rei, era uma pessoa que deveria ser vista de forma diferente. E provavelmente Naamã imaginava que ao chegar diante do profeta, estaria estendido, quem sabe, um tapete vermelho, uma banda tocando, enfim, aquelas coisas que nós vemos para pessoas importantes. Mas Eliseu não se comoveu com essa situação, porque o servo de Deus, amados, está interessado em servir ao Senhor, em honrar, em glorificar, em bendizer o Todo-Poderoso. Não é trazer para si créditos, não é trazer para a sua vida créditos. E Eliseu fala para seu servo, vai até Naamã, e fala para ele entrar no Rio Jordão e dê 7 mergulhos. O interessante ainda é que não eram os 7 mergulhos que haveria de mudar a sorte daquele homem, mas a humildade de fazer aquilo que o profeta falava para ele de uma forma tão simples. De uma forma tão simples. E vemos, amados, que Naamã não ficou nada satisfeito. Não ficou nada satisfeito. Não saiu o profeta e não fez uma oração chamada forte. Hoje as pessoas gostam da oração forte. Vou fazer uma oração forte para você. Faça uma oração forte por mim. Não, o Senhor mandou através do profeta. Fala para Naamã, apenas fale para ele. Entra no rio, mergulha, saia e ele será curado. Veja a simplicidade de Deus, queridos. Veja a simplicidade de Deus. Nós temos que obedecer o Senhor, mesmo que aquilo que Ele fala para nós nos pareça extremamente simples. Obedeça o Senhor, faça a vontade de Deus, deixe-se mover pelo Senhor, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. O Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós. E Naamã, queridos, já de volta para a Síria, revoltado com o profeta que ele nem mesmo viu, mas revoltado. Ali os seus soldados dizem, pai, não te custa nada fazer aquilo que o homem de Deus falou. Não te custas descer às águas do Jordão. Ele, tanto quanto indignado, mas na minha terra tem rios melhores. Por que descer nesse rio? Não te custas nada fazer o que ele falou. Quando o Senhor nos orienta, nos ensina a sua palavra, não custa nada obedecer àquilo que Deus tem para cada um de nós. Faça aquilo que o Senhor tem falado para você. Se o Senhor diz que nós devemos viver a santidade simples assim, viva a santidade. Se o Senhor diz que é preciso andar no caminho reto, ande no caminho reto. Se o Senhor diz que é preciso eliminar o pecado da tua vida, elimine o pecado. Viva Deus, ande com Deus, deixe-se mover pelo Todo-Poderoso, porque o milagre virá à existência na tua vida. E Naamã, irmãos, aconselhado pelos seus soldados, resolveu descer às águas. Ali deu os mergulhos orientados. E quando ele saiu, diz a palavra que a sua pele estava como de uma criança. A pele totalmente restaurada. A pele totalmente renovada. É assim que Deus faz na vida daqueles que são obedientes. Tu queres o milagre para a tua vida, queres receber de Deus a bênção, faça aquilo que Ele determina. Apenas faça e veja o agir de uma forma soberana do Senhor na tua existência. Amém? Diz a palavra, amados, a partir do versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio pôr-se diante dele, e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Oh, glórias! Agora, pois, te peço,
aceites um presente do teu servo. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, pois nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto em sacrifício a outro Deus, senão ao Senhor. Oh, glórias! Irmãos, se você se deixar mover pelo Espírito Santo de Deus, a exemplo daquela jovem cativa, daquela mulher cativa, Deus pode operar através da tua existência. Deus pode agir através da tua vida. Nesse caso, queridos, aquela menina aconselhou a Naamã a buscar o profeta em Israel. Naamã chegou diante do profeta, não foi atendido. Recebeu apenas um recado, vai e mergulhe. Ele, após a insistência dos seus soldados, mergulhou nas águas do Jordão. Saiu dali limpo. Mas veja o grande milagre de Deus. O grande milagre do Senhor não foi necessariamente a cura da lepra, mas o grande milagre de Deus na vida de Naamã foi a cura da sua alma. Diz a palavra que ele afirma que a partir daquele momento, ele não serviria a outro Deus. Jamais serviria a outro Deus. E pediu permissão para levar a terra de Israel, porque sobre aquela terra ele desejava fazer um altar para servir ao Deus de Israel. Queridos, aquele homem passou por uma mudança profunda, não apenas no seu corpo, mas também na sua alma. Nós precisamos, a exemplo de Naamã, passarmos por uma mudança profunda, a mudança que é a purificação do pecado, e após que nós possamos nos dedicarmos ao Senhor, servi-lo com todas as nossas forças, todos os dias da nossa vida. Será que nós temos servido o Senhor de fato? Será que a nossa vida é do Todo-Poderoso? Será que Deus está no nosso coração? Será que a nossa alma é dominada pelo Espírito Santo de Deus? Será que é Ele que nos dirige, que nos guia, que nos envia? Será que é Ele que é o nosso Senhor? Nós estamos vivendo dias difíceis, dias complicados, porque as pessoas não querem ir para o inferno que a Bíblia diz que existe, mas querem ir para o céu, que a Bíblia diz que existe. É muito louco isso, irmãos. Porque tanto o inferno quanto a Bíblia são verdades bíblicas. Estão aqui. Inferno não existe, só existe céu. Diabo não existe, só existe Deus. O inferno é o sofrimento nosso do dia a dia. E assim vão justificando a sua negativa da existência do inferno. Mas a palavra nos afirma, irmãos, que são realidades. Tanto o céu quanto o inferno são reais. E nós precisamos observar os ensinamentos que aqui estão contidos para que possamos alcançar a glória com o Senhor. Para que possamos estar eternamente na glória. Para que possamos um dia nos encontrarmos com Naamã lá no céu. Com essa mulher que orientou Naamã também lá no céu. É preciso observarmos os ensinamentos da palavra, vivermos a verdade do Senhor e estarmos em sintonia com aquilo que Deus quer. Mas eu falei que nós estamos vivendo dias que são loucos, dias complicados, porque as pessoas tornaram-se espiritualizadas. Eis o grande problema. Tornaram-se espiritualizadas, mas não querem saber de Deus. Não querem viver a obediência verdadeira a Deus, mas querem viver segundo os seus próprios entendimentos, seguindo os seus caminhos. Querem servir a Deus da forma que muitas vezes a religião afirma ou que entende, em detrimento da orientação da palavra de Deus. Se nós vivermos, amados, longe da verdade de Deus, certamente não teremos uma nova história na nossa vida. Não teremos uma nova história. Nossa vida não será lavada, não será purificada. Nós não seremos resgatados do pecado, da perdição. Nosso corpo continuará levando sobre si a lepra do pecado,
Mas a partir do momento que nós entendemos a mensagem do Senhor, irmãos, e nos voltamos para Ele, a exemplo de Naamã, mergulhamos nas águas. Ou seja, nos deixamos guiar pela vontade do Senhor. Nós vamos receber aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Que você possa analisar a tua vida e permitir que o Espírito Santo de Deus gere uma nova história. Que o Espírito Santo de Deus gere uma nova história na tua vida. E que tu vivas a vontade do Senhor enquanto há tempo. Porque o tempo está se esgotando. Uma coisa ou outra há de acontecer. Ou Jesus voltará, ou você irá ao encontro de Jesus. Uma coisa ou outra. Como você irá ao encontro de Cristo? Como eu disse antes, 13 anos do Gabriel, quase 70 anos do irmão Cosme, e muitos estão nos 90, 100, mas está chegando o tempo de encontrar-se com o Senhor e prestarmos contas. Isto se Jesus não voltar antes para levar aqueles que são fiéis. De uma forma ou outra, nós nos apresentaremos diante do Senhor. O que é que nós temos nas mãos? O que é que nós temos nas mãos? De que está cheia as nossas mãos? De pecado? Da desobediência? É preciso nos purificarmos, não nas águas do Jordão, mas no sangue de Cristo Jesus, que nos lava de toda a lepra, de todo o pecado, de toda desobediência, e nos aproxima do Senhor e gera no nosso coração uma nova história. Amém? Oh, glórias! Que essa palavra fique gravada no teu coração. Vamos orar. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas mover de forma grandiosa em cada alma, Pai, para que nós possamos entender a Tua mensagem e nos deixarmos guiar por Ti. Ó Espírito Santo de Deus, desperta-nos para que entendamos a Tua verdade. Esse é nosso clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluias. Mensagem 1020.